Eu vou brigar muito com o Mano hoje, depois que eu vou deixar o Mano pelo fim. Porque eu sei que nós vamos rachar o pau. Ô, Michelito, Gabriel e o Mano. Pra mim é o seguinte, acabou o jogo contra o Racing, pra mim o Ramon Dias ficava na Argentina já. Já lá, já economiza a passagem, é menos um custo. Mas o Corinthians fez contrato com ele até dezembro de 2025. Quer dizer, mais um treinador que vai sair do Corinthians. Em março ele vai estar metendo o Corinthians no pau, não tenha dúvida, é mais um que não vai receber. Mas vai ter multa até 2025 para ele. É óbvio que ele não vai ficar fraco. Contra o Flamengo no Maracanã, primeiro jogo da Copa do Brasil, ele me aparece com o Héctor Hernandes. Segundo jogo contra o Flamengo, o Bruno Henrique expulso com 27 minutos, o Corinthians não criou, não fez nada. Contra o Racing, ele tirou o Garro, coloca então esse Coronado aí para armar o jogo. Quer dizer, ele desmontou o Corinthians. Então, para mim, tem um problema técnico, sim. E para mim, para mim já não voltava contra o Racing, não ficava lá. E pra mim tem jogador, cara. Eu vou perguntar pra vocês que jogo. O culpado sempre é o treinador? Eu acho que a responsabilidade maior é do cara. Mas jogador que não tem atitude... Pô, não é possível, cara. É que nem eu te falei. O treinador, rapidinho, o treinador, ele tem a parcela de culpa dele, sem dúvida nenhuma, porém ele não entra em campo. Então os jogadores têm lá que tem que resolver. Inclusive, pô, meu pai costumava... Sempre me disse, ele falou, treinador não entra em campo se o time não resolver. Tanto é que tem time, por exemplo, que pode jogar sem treinador. Time que tá, hoje, o Botafogo. É claro que tem muito do dedo do técnico no time. Mas hoje, por exemplo, o Botafogo joga fácil. Hoje não precisa do treinador do lado do campo pro Botafogo andar sozinho. E já teve jogador que falou pra mim que às vezes o treinador dava uma instrução e chegava lá vocês lá, mudava. Tu falando, não é isso, vamos jogar do nosso jeito. A culpa é mais de quem, ô Michelito? Não, eu acho que o Ramon, ele tem uma parcela de culpa, sim. Acho que até como ele coloca o time do Corinthians para jogar, as escolhas, as opções que ele tem e o que ele coloca dentro de campo. Mas, lógico, ele não é o único culpado. Eu acho que, no geral, os jogadores, o time do Corinthians também não vem ajudando. Mas eu falo para você que o treinador aí, o Ramon, ele tem uma parcela de culpa, sim. Porque ele erra muito no que ele compõe, no que ele põe, a forma que ele põe o time do Corinthians para jogar, as trocas que ele faz. Então ele tem uma parcela de culpa, sim, ao meu ver. Sinceramente, não gosto muito do trabalho dele, não venho gostando do que ele vem fazendo dentro do Corinthians. E ele tem uma parcela de culpa, sim, com certeza. E eu ainda vou dizer mais, hein? Eu não sei se treinador tem cara de time ou não, mas eu acho que ele não tem a cara do Corinthians. Partindo desse princípio... Não, depende. Desse Corinthians de hoje, ele tem a cara. Ele, tem um monte de jogador que tem a cara, tem dirigente que tem a cara. Esse Corinthians de hoje não tem cara de Corinthians. Esse Corinthians não tem cara de Corinthians. Não tem cara de Corinthians, Talvez desse Corinthians de hoje ele tenha cara, mas da instituição Corinthians não tá tem. longe. Mas desse tem um monte que tem. Ou você tá franzindo a testa, é sinal que vem porrada aí. Mas claro. Boa tarde a todos. O negócio é o seguinte, Benja. Antes de você falar... Diga. Se perder amanhã, caiu? Eu acho que não. De verdade, eu acho que não, Benja, porque não tem quem trazer de imediato. Se tivesse, não. Se perder amanhã, cai para a segunda divisão? Não, também não. O Corinthians, Benja, matematicamente falando, o Corinthians ele tem inclusive a rodada... A rodada foi boa. Foi boa pra caramba pro Corinthians. Esse que é o problema. O único resultado que teoricamente poderia ser melhor, mas o resultado não foi ruim também, foi a vitória do Vitória contra o Atlético Paranaense no Paraná. Poderia ter sido um empate para ser perfeita. Mas se tivesse que ter um vencedor, eu preferia também que o Vitória vencesse do que o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos que o Corinthians e está atrás na tabela. Então o Vitória vencendo, o Corinthians ainda tem confronto direto com o Vitória e a rodada foi quase perfeita. Agora, com relação ao que está acontecendo, Benja, quando as coisas dão certo, não é o único fator que levaram para o sucesso. E quando as coisas dão errado, também não é o único fator. Mas o principal fator é a incompetência e a incapacidade do Ramon Dias. O Ramon Dias, Benja, é um técnico extremamente limitado. E eu acho que quando ele chegou no Corinthians, eu ainda fiz um elogio, falei, ele pegou um time que não tem recurso, um time que não tem tanta qualidade de elenco, e ele conseguiu dar um padrão comparado ao time do Antônio Oliveira, que tinha deixado um trabalho ali às traças. O Corinthians era um catado dentro de campo. E aí eu até achei, falei, daqui a pouco vão chegar os reforços e ele vai mostrar a qualidade. Não mostrou. Você citou alguns exemplos, Benja, eu vou até voltar um pouco mais, aquele jogo contra o São Paulo. O São Paulo cabisbaixo,
tinha sido eliminado para o Botafogo na Libertadores, em pleno Morumbi, um jogo desgastante que foi para os pênaltis. O Corinthians foi jogar num campo neutro, que foi aquele jogo em Brasília. E, cara, o Ramon Dias escalou um time extremamente defensivo, com 3 volantes de marcação, chamando o São Paulo para cima. Ele é muito defensivo. Ao invés do Corinthians explorar o mau momento que o São Paulo vivia, sabe? Pressionado, a torcida cobrando, o São Paulo cabisbaixo, eliminado, desgastado, comparado ao jogo do Corinthians, que tinha sido um 3-0, Michel, contra o Fortaleza na terça-feira. O Corinthians teve um dia a mais para descansar, Gabriel. Poderia ter ido para cima do São Paulo para tentar a vitória e não foi. Então, contra o Flamengo, Benja, aquele jogo lá que ele coloca Hector Hernandes e Rian, esse jogo aqui da Arena Corinthians também, que o Bruno Henrique é expulso, ele também não consegue fazer nada. E contra o Racing, no segundo tempo, ao invés de me tirar aquele Charles, que não acerta um passe daqui na câmera, ele me saca do time o Carrídio, cara. Então, pra mim, Benja, ele aleijou o Corinthians. Ele aleijou o Corinthians no segundo tempo. Se você pegar em determinado momento, Michel, o meio-campo do Corinthians estava ali com Alex Santana, Bidon, Thales Magno e Romero. E na frente era o Memphis e o Yuri Alberto. Quem armava esse time? Cara, é um catado, velho. É um catado. Então, pra mim, Benja, o Corinthians, quando ele sempre precisa, de 1 a 11, se você pegar a escalação titular do Corinthians com todo mundo apto, é um bom time. Mas é um bom time. Ué, vamos lá. O time não é ruim, Hugo não. Souza. O time não é ruim, vamos então lá. o time é bom. Vamos lá. Hugo Souza. Mateuzinho, que hoje pra mim tá à frente do Fagner. André Ramalho, Kaká e Bidu na esquerda. Aí você vai falar, os 2 laterais, ok. Jogou mas... o Félix Torres, não jogou o Kaká. Não, eu tô falando quando todo mundo tiver apto. O time do Corinthians, o principal. Aí você vai pro meio campo, você monta o meio campo lá com Martinez, com Alex Santana, com Carrídio e com Garro. Ou Coronado. E na frente, Memphis e Yuri Alberto, você vai falar que esse time é ruim? Não é ruim. O que falta pro Corinthians, Benjamin, é um técnico capacitado no seu banco e quando precisa mexer no time e consertar o que tá errado, ele tem a competência de fazer isso. Benja, contra o Flamengo no Maracanã, o Corinthians tomou um amasso no primeiro tempo e ele de braço cruzado esperando a morte chegar. O Corinthians poderia ter sido eliminado da Copa do Brasil já no primeiro tempo do Maracanã. Contra o Flamengo. Exato, cara. É um absurdo. Mas eu vou discordar um pouco, totalmente cara. perdido. Eu não acho o time do Corinthians bom. Primeiro é o seguinte, Esse time que eu escalei, você vai falar que é ruim? Não, para só um minuto. Um time que não tem lateral já não pode ser bom. Começa por aí. O Mateuzinho, pra mim, não dá. A seleção não tem laterais, Benja. Eu tô falando A do seleção Corinthians. brasileira não tem. E a seleção tá aí sofrendo numa Mas, ô eliminatória. Benja, essa é uma carência nacional, cara. Não. É uma carência nacional. Não. Ô, Benja, você pode contar nos dedos os laterais top que tem no Brasil, cara. Essa é brincadeira, cara. Eu vou falar do Corinthians. Você falou que o time Gabriel. é bom. Não tô discutindo. É verdade. Então vamos lá. Mateuzinho, não dá. Matheus Bidu, não dá. Hugo, lateral esquerdo, não dá. Aí vai pra zaga. Félix Torres, tem jogado, não dá. Aí você vai pro meio de campo. Mas você só aponta o que tá ruim? Pera. Fala do André Ramalho, fala do Kaká, fala do Alex Kaká Santana. também não vejo nada de excepcional, mas vamos lá. Tá de brincadeira, Benja. Não, brincadeira não. Você quer que eu Quem fale? é bom pra você? O Ué, Caetano, que tá lá no Não, banco? não, pera só um minuto. Você falou, eu esperei. Mas você só tá pegando os caras que não estão jogando bem? Pô, mas eu tô. Eu então te vamos dei um lá. time Tá bom, titular, então você tá fazer citando 1 a 1. reserva. Então vamos lá. Hugo Souza, tá jogando muito. Goleirão. Sim. Concordo. Mateuzinho, posso? Sim. Péssimo. Você acha que ele é melhor que o Fagner hoje ou não? Olha, eu vou te falar, a situação é tão complicada. Eu sou mais o Fagner. Eu Não prefiro o dá, Mateuzinho. não dá pra Hoje jogar com o Mateuzinho. Félix Torres está jogando, não dá. Não, o titular é o Kaká. Quem jogou quinta? Mas o titular é o Kaká, Benjamin. Eu O tô Félix Torres falando é do banco. time de quinta. Não, eu tô falando do time Félix titular do Torres. Você quer o Corinthians. Kaká? Era essa a O discussão. Kaká também não é nada demais. Nada demais pra mim. Nada demais. André Ramalho, bom. Quinta-feira não jogou nada. Vamos pra lateral esquerda. Matheus Bidu, bom? Eu acho o lateral abaixo do que o Corinthians precisa. Não. Mas pela carência no futebol brasileiro é o que aí tem, bem. sai o Matheus Eu queria o Bidu, Arana, mas tudo. a realidade é o Aí você Bidu. vai pra esse meio de campo. Martínez. Hoje em dia o futebol tá tão louco que um volante que não sabe dar um passe de 2 metros, mas que marca, que corre, é raçudo, é bom. Gente, o cara não acerta um passe. Ele tá mal nesse quesito, ele tá mal. Ah, obrigado. Ele não acerta um passe. O Alex Santana, bom? Tá machucado, tá voltando agora. Mas é o titular, é o bom. que você acha? Você É tem que bom falar o que você jogador, acha do jogador. cara, pô. Peraí, é bom jogador, mas papel não ganha jogo. Tá voltando. O cara até Mano, se lesionar, Benjamin, tava jogando pra cacete, Sim, velho. mas ele estava. Estou acabando de falar, não estou discordando. Mas voltou agora, tá pronto. Mas demora, cara. Ele ficou meses parado. Ele ficou... Benjamin. Voltou agora, gente, para. Ele não ficou meses parado? Ok, mas até voltou pegar agora, o tá apto ritmo, a Ele vai jogar. entrar num time Mas é o titular. capenga torto. Mas é bom jogador. É bom jogador, cacete. Eu acabei de falar que ele é bom jogador, mas está voltando de Sim. uma contusão séria. Garro. Falo faz tempo. Pipoqueiro. Tá maluco, Jogador de jogo pequeno. tá maluco. Discordo. Todos os jogos decisivos, jogo grande, Olha lá pra você. sumiu.
toca de ladinho, não chuta no gol, não faz nada. Chutou, olha lá, chutou. Nada. Perdeu o gol, chutou no gol. Quinta-feira, não vou nem falar, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, você pede pra chutar, ele chutou e errou. Só um minuto, Pipoqueiro, só de brincadeira, pipoca. O Yuri Alberto tava sozinho. Vou te falar, eu já discordo. Eu não vejo nada nesse Garro. Mas Michel, se o Corinthians falar, tô vendendo o Garro, tem uma fila na porta do parceiro pra contratar o cara. Tem uma fila Tá de brincadeira? tem. Fila onde? Olha o nível que tá o futebol Cara, eu brasileiro, vou falar pra você, Não, mas, gente, quantas vezes a bom gente jogador veio aqui também. falar do Corinthians, qual e ele foi o único decidir. jogador que você mesmo aqui Exato. defendeu e falou bem? Do Garro? Falou. Eu falei Já do Garro falou. o quê? Já falou sim. O que eu falei do Garro? Eu falo faz tempo, eu falo, gente, o Garro não entra na lista dos 10 maiores camisa 10 da história do Corinthians. Dos 10, Mas ele aí, não mas entra. peraí, gente, aí Não você entra também nos quer 15, nos demais. 20. Pelo amor de Deus. Gente, não ele exagera. fez um gol contra o Palmeiras de falta no Campeonato Paulista que o Everton falhou. E ele é rotulado como um craque. O futebol hoje, ele tá tão louco que um cara marca 6 gols no Brasileirão, artilheiro, matador. Você tá sendo injusto, O cara hein, dá cara? 3 passes de vamos lado. Uau! O cara é, olha, é Você já- diferenciado. É nada. Não, peraí, você já falou aí que Eu vou acabar o dos ataque. 10 maiores camisa 10 do Corinthians, não chegamos é nem esse lá. Entra nos 20. Não, mas não é disso que a gente nos tá 30, falando. mas A não gente é- também. Ninguém chamou ele de craque, mas ele é um bom jogador. Hoje, dos meias que tem aí. O que é um bom meia pra você? O que ele tem Garro que é ser? um bom meia. Não. O que ele precisa ter? Quais são os atributos? O que ele tem que fazer pra ser um bom 10? Ser um bom pifador, que dá assistência, que chega na área, que faz gol. E ele vinha fazendo isso. Ou eu tô errado? Lógico que tá. Que Tá certo. assistência Errado tá dá o ele. Garro? Não chuta no Ele gol. cansou de dar assistência no Campeonato Brasileiro, Camisa Benjamin. 10 que Para. não cria. Ah, para. Vou falar pra você, era o único que tava se salvando nesse time do Corinthians desde que começou essa draga aí. E que ele tá porque mal, quando- Michel e Gabriel. É fato que ele tá mal. Mas todo grande jogador também passa por um mau Claro momento. que sim. Agora chamar o cara de pipoqueiro, desculpa, Mas eu Benjamin, falo você faz tá tempo. sendo injusto. Não, Injusto. contra o Flamengo, 2 jogos decisivos. Não, sumiu. Não jogou o que tava Não jogando jogou, não. realmente. Sumiu. Tá bom, sumiu. Mas Contra o o esquema Racing. o esquema Contra o tático Racing. que prejudica o cara, que ele tem que voltar toda vem cá, hora pra jogar de desculpa. volante. Então, desculpa. Então, seja homem agora. Você. Seja homem. Treinador fala, o esquema é isso. O jogador tem que ter atitude dentro de campo, velho. O camisa 10... Ele volta pra ser volante O camisa do time. 10 Não. pega, chuta, Ele- cria, faz alguma coisa, não vê nada. Nessas horas eu acho que o jogador Olha o referente. Yuri Alberto sozinho. Não, eu acho que nessas horas o jogador referência, e ele vinha sendo um jogador referência pro Corinthians, ele tem que aparecer, ele tem que ser decisivo. Não foi. Concordo com você. Sim. Só que agora não vamos generalizar. Eu acho que o Garro, e isso é uma opinião minha, é um dos poucos jogadores do Corinthians, do elenco do Corinthians, que se salva. Concordo. Aí se você me pergunta, por exemplo, contrataria o Garro pro meu time? Contrataria. Hoje, com os meias que a gente tem no mercado do Campeonato Brasileiro, é um jogador que me Você atrai. contrataria pro teu time ele ou o Rafael Veiga? Veiga, Ele ou a Arrascaeta? Arrascaeta. O Arrascaeta tá machucado, desde que, acho que no final do ano passado, com aquela O pubalgia, Arrascaeta não voltou mais a ser aquele jogador. machucado é Para. melhor que o Garro em forma. Para. Só que Não, você tá tem essa louco. mania. Tá louco. Você quer comparar um Veiga, que é um jogador que já vem há muito tempo sendo referência dentro do Palmeiras. Que foi execrado no Palmeiras no Você início da prefere passagem Você dele. Você contrata acha- quem? você Alan acha que o- Patrick ou Garro? Aí ele quer comparar também. comparar Alan quem? Patrick. Tô com a camisa Hoje, 10, pô. hoje, pra mim, o Alan Patrick é o melhor meia do Campeonato Brasileiro, pô. Ué, tô comparando quem? Eu não fui pegar o Messi, eu não fui pegar os... Tô pegando aqui. O Internacional, caraca. Então tá bom. O Alan Patrick, quem joga mais? Alan Patrick ou Garro? Dos times grandes hoje no Brasil, ele é o que tá mais embaixo. Você contrataria quem? Gustavo Scarpa ou Garro? Garro. Aí eu vou no Garro Vou no também. Garro. Vou no Garro. Vou no Garro. De todos os outros que você falou, Vou no eu Garro. vou nos outros. Alan Patrick, Agora, vou no só Alan pra Patrick. terminar o time que eu falei que o time é ruim. Aí vamos pra frente. Yuri Alberto e Memphis. O Memphis, cara, tá mal fisicamente. Ele joga. O mal fisicamente, com 2 toques, ele faz o que ele fez. Então, Tá de é isso que eu brincadeira. vou falar, mas não dá pra contar com ele 90 minutos. Infelizmente, ele morre. Quando ele tá em campo, ele é diferente. Só que você não tem o Memphis 90 minutos, infelizmente. E Mas o os Alberto- 45 que ele tá em campo, ele faz chover. Então, E no Arrascaeta- segundo tempo, quando ele tem uma queda técnica, qualquer bola também, ele enfia um cara na cara do gol, igual ele enfia o Garro. E aí, então cadê o esquema, então?
Que O esquema? esquema não prejudica ele? Com relação a quê? Ué, porque eu falei que o Garro não chuta, não cria... Ô, Benja, nada, vamos lá. O esquema Vamos prejudica lá. ele. Eu vou te explicar com Ué. relação ao Garro. Em muitos momentos, o Corinthians ele joga com 3 volantes. Aí você tem lá Martinez, Charles e vamos pegar o Flamengo lá, aquele exemplo, o Rian. O Charles Aí que é bom pra acontece? você? Não. Pra mim, o Charles, O Benjamin... Martínez é bom pra você? O Martínez, eu acho que ele se destaca muito aí na parte de marcação, mas eu acho que ele peca muito na parte de passe. Eu acho que um volante não pode ser tão limitado como o Martínez demonstra em errar passes daqui na câmera. Mas o time então é ele bom, tem que, com ele tudo tem que isso. treinar, mas é que tá. O time do Corinthians, ele é extremamente competitivo. Eu acho o time do Corinthians hoje um time bom. Competitivo, De 1 a cara. 11, Benjamin, eu acho o time do Corinthians bom. Agora explicando por que muitas vezes o Garro não funciona. Quando você tem o meio campo, Gabriel, que você tem ali 3 volantes de marcação e que não sabem sair pro jogo, se o meia não voltar para fazer uma função de volante, para receber a bola e tentar fazer uma ligação com o ataque, ele vai morrer de fome. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, Benjamin, ele ficou enfiado ali entre 2 volantes. Cara, que não tem jeito. É nítido que se ele passar por um, vai ter a marcação dobrada em cima dele. Anula o meio-campo do Corinthians. É fato que o Garro ele precisa ter mais um cara de qualidade jogando com ele. Esse cara hoje tem que ser o Carrídio. Esse cara, em muitos momentos, quando o time precisa, por exemplo, o segundo tempo, tinha que jogar Garro e Coronado, Michel. Garro e Coronado, para municiar o ataque. Não tem que colocar Bidon em campo. O Coronado é muito mais qualificado para armar o time do que o Você Bidon. vê como o time do Corinthians é ruim? E eu também falei isso, já que ele tirou o Garro, tinha que colocar o Coronado. Gente, Coronado no Corinthians hoje é tido como um grande jogador, cara. Que grande jogador é o Coronado, gente, o que ele fez? Ô, Benja, Pra ser quando ele considerado- entra, por exemplo, na Quando Argentina ele entrou entra- faltando 10 minutos e fora de posição. Mas quando Fora ele de entra, posição. gente, vocês falam do Coronado, eu acho que vocês estão falando, não sei, do De Bruyne. Sem De Bruyne, não, Benja. Não, Sem- você sem- exagera. Eu exagero? Voltando- Aí o Mano, desculpa, Vamos a lá. última. O Mano fala, pô, esse time é competitivo. Pô, competitivo aonde, cara? Aonde Chegou que é na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Gente, Copa Sul-Americana. Se isso não é ser olha competitivo, olha o que que é? ponto chegou o futebol e o torcedor do Corinthians. Chegou numa semifinal de Ué, mas Sul-Americana, tá ok. Perdeu por incompetência do treinador. Semifinal de- Perdeu por incompetência do Gente, treinador. Era pra gente, estar na final das duas. Gente, quem comemorava chegar em semifinal de Sul-Americana há um tempo atrás era o Goiás. Mas não é comemorar, Benjamin. Não, você tá Analisa o que eu tô falando assim, chegou falando. numa O semifinal Corinthians, ele sul-americana. chegou, ele chegou em semifinais de 2 torneios grandes aqui da América do Sul e não passou por incapacidade do seu Não técnico. passo não, porque o time é ruim. Ah, Benjamin, que ruim. O time é ruim. O Racing pra você é um mau time? Hã? O Racing pra você é um mau time? Nada demais. Tá de brincadeira. O Racing é bom Tá time. de brincadeira. O Racing hoje é o melhor time da gente. Argentina. Ah, Tá de você tá brincadeira. brincando, O velho. Racing hoje é o melhor time da Argentina. Ah. Você tá de brincadeira. O Corinthians ele Você jogou virou muito contra o passador Racing. no pano, cara. O Você tá Corinthians ele falando- jogou muito contra o Racing na entendo Neoquímica isso. Arena. Ele abriu o placar lá em Buenos Aires. Ele poderia ter ampliado a vantagem tá se com o febre, Racing não os caras perdesse o você gol. tá com febre. Pelo contrário. Se o Garro faz o O 2x0. Racing agora é um Ô, Michel, pra ver a timaço. incoerência do cidadão aí. Se o Garro faz aquele 2x0 e o Corinthians tivesse mas o time não é- avançado, o seu Se- discurso era outro. time Se não é- O seu discursinho era outro. Se eu tivesse nascido no seu Corinthians, eu discursinho era era Deixa eu outro. te falar, mas você sabia que o Garro, quando foi eleito o melhor jogador na Argentina, os números deles hoje no Corinthians são melhores que quando ele foi o melhor jogador lá. A Argentina tá morto, o futebol argentino tá morto há anos, Mas velho. o cara já Ah, o futebol superou a argentino tá assistência, bem? gol. Faz tempo que não. Não a seleção, o campeonato argentino. Ô, gente, pega a Libertadores dos últimos anos, pega a Sul-Americana. Sabe o que é se adora. engraçado? Último campeão mundial. Hã? O Sabe o que último é campeão engraçado? mundial é o Corinthians. Não, ele tá falando da Não, seleção. eu não tô discutindo seleção, eu tô discutindo o campeonato Mas, ó, argentino. ó, o grau da gosta de incoerência. Argentina, É bom? Não, o campeonato não é gosta- bom. O nível é Mas muito- ninguém tá o nível é falando. mais baixo, Caramba, ninguém muito tá mais baixo falando do que o nosso. campeonato argentino. Eu tô falando de números do Garro hoje no Corinthians. Que número tem o Garro? Se eu não me engano, Quantos gols ele tem? uns 9. Nossa! Uau! Mas olha, Uau! isso é muito maluco. Tem 9! Não, mas aí ele é ruim. Não, isso é muito maluco. Porque Quantos o- gols tem o Veiga? Quantos Peraí. gols tem o Veiga? Quantos gols tem o Veiga? Ô, deixa eu falar, a gente não pode colocar na mesma frase Garro e Rafael Veiga, cara. Mas é que tá. Mas não, também Esse não, é o mas- grau. Não Mas tem o como- cara tem número. Aí o time São competitivo. bons números. O time, São então, bons você números. quer número? Põe os números do Corinthians aí. Põe os números do Corinthians aí. Ano que vem não tem Copa do Brasil, porque terminou em 10º no Paulistão. Não tem Sul-Americana, porque tá brigando pra não cair. Mas pode pegar ainda a Sul-Americana. Brasília pode, vai ganhar os 7 jogos aí. O time tá bem. Eu sei, O time matematicamente bom, pode pegar. Segundo você fala, o time Matematicamente é bom e pode pegar. Aí que Você tá, acha que o seu pega a discurso Sul-Americana? é extremamente incoerente. Então, É extremamente a gente vai incoerente. incógnita Se o Corinthians hoje, não dá tivesse pra saber. passado, se o Corinthians tivesse passado Sim, pelo mano, não Racing, passou. aí que tá, mas esse time que é uma porcaria, se tivesse feito 2x0 lá com aquele gol do Garro, você ia estar aqui hoje, olha, meu Deus, olha mesmo. que timaço. Ia mesmo. Não, eu Assim não ia como ele falar tava mesmo. contra o Ia Flamengo, sim. quando ele tava como
o Flamengo, mesmo. falando que já tinha passado. E ataque, Contra o Flamengo, essa Mas eu porcaria não de time que falei você Que falou que é horroroso. jogadorzaço esse Galo. Não, mas o nunca Michel, falei de esse time jogadorzaço, horroroso, não. esse time Esse eu não horroroso falei, que ele tá não. falando que é uma Que porcaria, jogadorzaço. é o time que ele tava batendo Cê tá no ligado, peito, né, Zé? falando que era Cê o maior sabe, que né, Zé? Ele fala de mim, Cê pega tá ele, ligado. pega Cê ele. tá ligado, Zé? Pega o mano Você que falando filma do ele. Ramon Dias, quando chegou. Mas eu acabei de Uau, falar. Agora temos treinador. Eu acabei de falar que eu me decepcionei. Freou, ninguém segura. Mas diferente de você, eu assumi. Agora você, há 2 semanas, estava aqui falando, vai ganhar do Flamengo, cravo o que eu tô Você quer falando, número? vamos atropelar o Flamengo. Falou ou não falou? mas eu- Lógico que falou. Sabe por quê? Aí Porque que eu tá, é a fui porcaria que tá iludido. falando que é ruim. Porque eu fui iludido por um momento que eu achei que o Corinthians ia emplacar. Aí, Fui iludido. É quarta e domingo. Só que eu não vou me iludir mais. quarta O time e do O Corinthians Corinthians estava vindo muito bem. O time do Corinthians é muito Desiludiu. ruim. Você Ele quer tava vindo número? bem. O Rafael Veiga esse ano tem 19 gols. Mas o Palmeiras é um 18, time... desculpa, 18. O Palmeiras hoje é um time O Galo tem formado. 9. O Palmeiras hoje é um time... de pênalti. hoje não, o Palmeiras há muito tempo é um time formado. Ele E o pediu Corinthians os é um time que Ele não vai me pegar. se construiu no decorrer da Ele temporada. pediu os números, só Não, tô... vai Mas é que pegar. tá. Não dá pra Agora comparar pega os hoje o números. elenco do Palmeiras com o Pega os Corinthians. números do treinador que o Mano falou. Agora mudou tudo. Antônio Oliveira é ruim, não serve. Antônio Oliveira é horroroso. Não é que é Meteram ruim. 200 Horroroso. milhões. 200 milhões de jogador. 200 milhões de contratações. Dá uma olhada na campanha do Ramon Dias no Brasileirão. Olha lá, olha que espetáculo de campanha. 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Fez 23, tomou 18, 50% de aproveitamento. Bela campanha. Tem 200 milhões de reforços pro cara. Pegou o time em 17º e tá em 15º. Ah, mas olha que legal. Ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Uau! Não é legal. Ele chegou Não numa é legal, mas semifinal o time que você fala que é uma sul-americana. porcaria não deveria ter chegado Eu lá. tô tratando o Corinthians como se fosse o, sei lá, com todo respeito, o Anapolina. Agora comemorar que chega. Olha, tem que comemorar. Uau! Não é comemorar, pelo mas Vasco. pra quem acha que o time é uma porcaria, ó, não deveria ter chegado onde Olha chegou. só, pegou o Flamengo, tudo bem. O time do Flamengo é melhor que o do Corinthians? Vai acostumando. Aqui, o time do Flamengo é melhor que o Ele é do Corinthians? É, infinitamente. É melhor. O Mas a fase não momento tá que boa lá estava também. o Flamengo era Exato. ruim. Exatamente. Tá? O Corinthians foi pro Maracanã e não viu a cor da bola. Jogou igual o time pequeno. Mas no segundo tempo teve chance de empatar o jogo. Ué, 2 bolas na trave, uma com o Romero, uma com o Mudou a regra? Mateuzinho. O goleiro se fosse pegou uma o bola e o Léo goleiro, Pereira era tirou Mudou a de cima da regra? linha. Muda- Tá de brincadeira. chance de gol. Era pra Chance ser de um gol monte. muda a regra? Não. Mas aí que tá, eliminado. pra quem falou que o time não pegou Fez na o bola, jogo. 4 chances de gol não pegou Fez na o- bola. Tá bom, mano. Pra você o time é do cacete. Não eu acho que é do respeito, eu acho o cacete, time mas você tá maravilhoso. querendo vender uma imagem que não Quando tem. cair, se cair, você vai falar, uau, olha E se o não Ramon cair? Dias. A se não impressão que eu cair- tenho é que muitos torcedores do Corinthians estão torcendo Se não contra. cair, É mais essa a do que- realidade. Vem cá. Tem 200 milhões de reforços aí, não cair, é o mínimo que esses Mas é caras que têm tá, que os fazer. 200 milhões de reforços, É o Benjamin, mínimo. a segunda janela, o Corinthians contratou reforços decentes pra mudar o patamar do time. E mudou aonde? Mas como não mudou? Você acha que não mudou? André Ramalho, Hugo Souza, Carrídio, Memphis. Se esses caras não mudaram o patamar do Corinthians, quem quer mudar? E Tá de aonde que brincadeira, tá o Benjamin. patamar que mudou? Eliminado de tudo e Mas hoje é um continua time, brigando pra não cair. hoje o Corinthians é um time, Benjamin, muito mais competitivo. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, por mais que o competitivo, Corinthians velho. esteja beirando o Z4 e brigando contra o Z4, se tivesse com o time da primeira janela, já tava brigando junto com o Cuiabá. Você tá de brincadeira, Meu, Benjamin. O Corinthians hoje, ele apresenta um futebol que não é de Z4. uma melhor, 200 milhões de reais, 200 milhões de reais, o Mano fala que o time é competitivo, não viu a cor da bola contra o Flamengo, não conseguiu ganhar do Racing nem em casa e tá brigando ainda contra o rebaixamento aí, no Brasileirão. Esse time é competitivo, Então, vamos lá. mudou o Contra o patamar Racing. aonde? Contra o Racing. O Corinthians, ele teve aí um jogo prejudicado pela chuva? Ganhou, Teve. mano. Teve. Porém, nos últimos minutos, quando secou, entre aspas, o gramado, Gabriel, Michel, o Corinthians ele teve uma chance claríssima com o Romero. Que o Yuri Alberto cruzou e o Romero Não desperdiçou. entendi, quando Teve- secou o quê? Quando secou o gramado, quando não tinha aquele monte de poça. Contra o Racing choveu aqui. Você não viu o jogo? Ah, o que prejudicou o Corinthians foi a chuva. Prejudicou também. Só o Prejudicou Corinthians. também. Quando secou o Contra o gramado. Flamengo foi a o Corinthians- chuva, choveu quando- aonde? quando secou o gramado, o Corinthians teve uma chance clara com o mano, tá Romero, louco. teve uma chance clara com o Alex Santana e teve uma chance clara com o Memphis. 3 chances contra o Racing no final da partida. Poderia ter vencido. Aí que tá. O grande problema do torcedor é analisar. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Esse mesmo time que você tá falando que é uma porcaria, você tava batendo no peito falando que era campeão da Copa do Brasil, que é ganhar do Esse Flamengo, mesmo time, bem. falei de Tá de enganei, me brincadeira. iludi. Esse mesmo time que o Mano Mas já acha veio aqui, bateu no Esse peito e mesmo falou. time que o Mano acha um espetáculo. Não acho um espetáculo, ele, ano que acho vem, competitivo, é diferente. ano que vem ele disputa o Campeonato Paulista e, se Deus quiser, o Brasileirão da Série A. Porque não conseguiu vaga para a Copa do Brasil, não conseguiu vaga para a Sul-Americana
E o único alento vai ser disputar o Brasileirão Série A. O Corinthians hoje é um time, mal treinado. O time é elenco ruim, do velho. Corinthians não acho ruim. O time do Corinthians espetáculo. hoje não tem técnico. Você pega um Luiz Castro e põe nesse time do Corinthians aí pra jogar com esse elenco que tem, você vai ver o trabalho que o cara faz. O próprio Vitor Pereira, que você questiona, foi o último grande treinador que o Corinthians teve, Benjamin. Foi o único cara que pegou um time do Corinthians aí entregue, que ninguém acreditava e fez jogar a bola que jogou. Fez jogar a bola que jogou. Não ganhou dentro do Maracanã a Copa do Brasil contra o Flamengo por um detalhe. Eu concordo com você. Eu acho que com esse elenco hoje, desde lá do começo da temporada, o Corinthians talvez não estaria passando o que está passando hoje. Arrumou o campo e o movimento. Mas É com competitivo, 200 por milhões, exemplo. Com 200 milhões de investimento, O Carrilho é um bom jogador. é pouco, né? Garro é pouco bom jogador. pra onde chegou. Sim. É pouco. Memphis é bom jogador. O Memphis é bom, mas o Memphis tá mal fisicamente. O Memphis, infelizmente, não dá pra contar 90 minutos. Quando trouxeram o Memphis, já devia saber. Ele não, até o fim do ano, ele não vai estar 100% tava sem do jogar. ritmo. Não tem milagre. Então, E eu não sei se ele Assumiu a fica no que bronca. vem, ô Gabriel. se não cair, fica. Mas Se cair, vai tecnicamente, bem já. tem que ir embora, Tecnicamente. Você acha que o Memphis eu, pra jogando ver- Série B? Não. O Memphis não tem nem vacina pra jogar a Série B, você tá de brincadeira. Tecnicamente, Vai embora, ele é acima. Vacina. Quem? O Memphis. Ele é assim. Ele é Mas é assim, que, eu tô falando, ô Michel, infelizmente, fisicamente, ele não tá bem. Você vê? Ele tava fazendo chover no primeiro tempo contra o Haas, depois ele morreu, cara. Ele não aguenta. Tudo bem. Agora, outra coisa que eu concordo com o Mano é, o Garro, realmente ele não pode jogar sozinho na frente dos três zagueiros, dos três volantes. Tem que jogar um outro cara de qualidade com ele. Porque ele Eu realmente acho que tem três qualidade. volantes não tem que cabe. parar com esse negócio também. Eu também acho. Então, outro cara com qualidade com ele, o futebol dele vai crescer muito mais, sem dúvida. Porque ele tem qualidade. Ele tem Quando o qualidade pra Carrilho jogar entrou, nesse, melhorou, nesse, né? Eu nesse gosto do Ele fala Davidson, que é jogador decisivo. É jogador Aí nós de estamos jogo falando. grande, chama, provoca, faz e não é craque. Bate no peito e se garante. Entendeu? Você tá falando. Entrou lá no Monumental de Nunes com 80 mil pessoas, aquela loucura toda lá, dando sorrisinho, tirando onda. Aí jogo decisivo, vai lá e mete caixa. O Cássio se hoje tornou não joga, ídolo. hein? O Cássio se tornou ídolo do Corinthians porque o cara em jogo decisivo virava um monstro. Fechava. Hã? Fechava. O Marcelinho Carioca Olha o David. fazia gol em jogo decisivo. É aí que aparece o cara, velho. Entendeu? É aí que aparece o cara. Eu sou fã do Davidson mesmo. Ó, era o primeiro nome da lista do Antônio Oliveira, eu falei aqui. Era ele, tava tudo certo. Ah, não vai trazer o Augusto. Palmeiras, identidade e tal. Precisava de jogador assim, cara. Cara, Hã? puta jogador. Muito. E no jogo que o bicho pega, o cara tá lá, velho. Mas, ô Benja, trazer um jogador desse é arrumar um problema. O Paulo Nunes, você vai O questionar o problema é Paulo trazer Nunes? Hector Hernandes, Aí que o problema é mas trazer me Pedro responde. Raul, O Paulo o problema é Nunes trazer pra você foi um bom Mateuzinho. jogador? É diferente. Diferente o cacete, que é diferente. diferente, O Paulo pô. Nunes foi um baita jogador por onde ele passou, pelo Grêmio, pelo Palmeiras, outra pela história, identificação que cara. ele tinha com o Palmeiras e pelas provocações que ele fez. Ele veio pro Corinthians, Benjamin, ele andou em campo, ele não tinha paz, ele fazia gol, a torcida virava de O Paulo costas. Nunes tinha uma identidade com o Palmeiras muito Ah, o maior do que Daverson tem não o tem. Daverson, Ah. cara. O problema é trazer Benjamin. Matheus O Bidu. Daverson é herói de Libertadores, O problema é Benjamin, que trazer não tem- Matheus O cara que Bidu. fez um gol em final de Libertadores, um cara que provocou o Corinthians do jeito que ele provocou. O gol, Se esse cara do não for Daverson não identificado foi com o contra o clube, Corinthians, foi contra o Flamengo. Mas não importa. Tem 16 gols É campeão no de ano. Libertadores fazendo gol. Você Quantos tá gols louco? tem o Daverson? Soma aí, o Daverson tem esse ano 16 gols. Soma aí Hector Hernandes e Pedro Raul, vê quantos gols tem. Isso é problema trazer. Mas um erro não jogador justifica o assim, outro. velho. Um erro não Agora, justifica o Garro, jogo decisivo, jogo grande, eu não vejo cara, velho. Eu não Tá vejo sendo cara. injusto com o cara, velho. Hã? Tá vivendo um mau momento, fato. Mas você chamar o Esse cara de pipoqueiro, você tá Cara, louco. você podia louco. cutucar Eu vejo qualquer jogo outro jogador grande. do Corinthians. louco. Você tá Ué, indo no que não deveria. todo jogo grande que eu vejo, o cara some, pra mim é Que pipoqueiro. some muitas vezes, Benjamin, ele tá sacrificado por um esquema que não favorece o cara, velho. Ó, Muitas falar. vezes o Em mil- torcedor só vê o cara em campo e não em entende mil- taticamente o que tá Isso foi acontecendo. Ó, Pedro Raul e Hector Hernandes juntos tem 6. Isso é problema trazer, não era o Davidson. Deixa eu falar um negócio. Em 83, estava no Morumbi, semifinal Corinthians e Palmeiras. Palmeiras massacrando o Corinthians. Massacrando o Corinthians. O Leão era goleiro do Corinthians fazendo miséria. O seu pai estava jogando. O Sócrates, botaram aquele, esqueci o volante lá, o Márcio. O Sócrates, ele saiu da lateral, o Márcio saía junto. O Sócrates não pegava na bola. Uma bola que o Sócrates pegou, o Corinthians ganhou de 1-0. Por que eu quero dizer isso? Porque jogador, velho, não interessa o esquema tático. O jogador diferenciado, ele tem que fazer a diferença. Isso que Em faz ele ser jogo- diferenciado, no Hã? caso. Isso faz ele ser diferenciado. Isso faz o cara ser diferenciado, marcar gol.
quando tá 3-0 no Atlético Paranaense em casa, quando tá lá contra o Atlético Goianiense, dá totozinho. É legal. Eu só acho que tem uma quero diferença ver no que jogo você decisivo. falou, Benja. Eu acho que tem uma diferença grande no que você falou. São 4 jogos, desculpa, só para terminar, 4 jogos decisivos, os 2 contra o Racing e os 2 contra o Flamengo. Vocês viram o Garro em campo? Mas ele vive um mau momento, isso daí é vive um fato. mau momento. Só que eu acho que tem uma diferença no que você falou aí. A gente precisa entender o que é bom jogador e o que é craque. Não dá pra você colocar Garro e Sócrates na mesma frase. É uma situação, Benja, que o craque, ele vai fazer isso que você tá pedindo pra fazer. O Daverson não é craque. Oi? O Daverson não é craque. Não é craque, mas o é Daverson, decisivo. Mas é que tá, Benja. É mais fácil pra um cara que é centroavante fazer um gol naquela última bola, tem desculpa porque o Daverson ele não vai armar o jogo. O Daverson ele vai finalizar o jogo. É o que acontecia muitas vezes com o Luizão. Se você pegar, por exemplo, o Luizão e comparar com o Ronaldo Fenômeno, você vai falar quem é mais jogador? O Ronaldo Fenômeno. Quem é mais jogador, Romário ou Luizão? O Romário, evidente. Porém, o Luizão era um cara matador, era um finalizador de jogadas. Assim como foi o Jardel também. O Jardel no Grêmio também foi um finalizador de jogadas. Era craque? Não era. O Jardel me lembrava muito o Daverson. Era um cara que estava sempre posicionado na área, Benjamin, esperando a bola e cansou de fazer gols decisivos. Agora, quando você fala do meio-campista, esse cara para resolver um jogo, Benjamin, ele tem que ser muito bom jogador. E o Garro cansou de resolver jogos para o Corinthians durante o ano. Hoje ele vive um mau momento, mas eu acho que a torcida do Corinthians não pode colocar o Garro num balaio que está o Pedro Raul, por exemplo. Eu acho que isso daí é ridículo, cara. É ridículo. Ele tá nego, ele é o... Mas desculpa, você vai colocar o Garro no mesmo balaio do Pedro Raul? Você tá de brincadeira, Não, velho. não. Tá de brincadeira. Eu não tô colocando bem o balaio do Pedro Raul. Você tá falando que o cara é pipoqueiro, pô? Eu não falei que o Pedro Raul é pipoqueiro. O Pedro Raul não tem técnica. Mas você tá descartando o Garro. Não, mas eu tô A partir do momento que você coloca o cara num balaio de pipoqueiro e péssimo jogador, pra mim é a mesma coisa. Eu tô descartando o Garro, sim. Ah, pra eu mim, discordo, cara. Pra mim, Discordo. quando o River Plate quer levar, Não, você paga, tá leva. louco. Tá louco. Você é amigo do... Mas- Ué, não é assim? Paga, leva. Você é amigo do... Como chama aquele cara que foi penta? Que contra a Turquia tinha 5 caras correndo atrás dele? Denilson? Como? Morcego. Eu sou show. Ele é teu vizinho? É. Amiguinho ele, né? Ele mandou agora aqui pra mim, engraçadinho. Ano que vem, Amazonas 2, Corinthians 1. Ele mandou você? Ele tá engraçadinho desde esses dias, Ele Hã? tá bem- Algum ele turco tá podia bem ter engraçadinho. pegado ele aquela vez. Olha lá. Olha aqui, ele mandou Amazonas 2, Corinthians 1 ano que vem. A resposta é minha. Ele é engraçadinho, deixa ele. Ô, Gabriel, mas Denunciar ele no condomínio. não tá pagando lá o Aí, ó. Tá pagando. Fala que tá tendo festinha lá. Aqui, ó. Com o Deno aqui também. Joga tênis juntos os dois. toda semana. Você joga tênis com o Denilson também? Você joga tênis com todo mundo também. Você joga tênis com o Denilson, com o Ronaldo. Não, mas você dá aquela gemidinha também? não aprende. Você joga beat, essa fute gemidinha mesa não com o tem, Neymar, Eu com o vou treinar. Ronaldinho Gaúcho. Eu vou começar a treinar, vou pegar ele. Ah, não começa, vai. Tênis é muito difícil. Ô, Gabriel, mas amanhã, 8 da noite, é o bicho. É o Palmeiras. É o bicho. É o Palmeiras. Eu vou levar meu pai lá pra ver esse jogo aí. Vamos ver. É o Palmeiras. E pra decretar a crise, se perder amanhã, o ano já acabou pro Corinthians, né? É lutar pra não cair. Essa é a minha opinião. Lutar pra não cair. Já acabou pro Corinthians. E se não cair, o ano que vem, né? Mas tem o Palmeiras e o pior de tudo é que tem o Palmeiras nessa fase. O Corinthians lá embaixo pega um Palmeiras que também, se ganha do Palmeiras, vai dar uma Mas respirada. eu acho que os jogos importantes pro Corinthians são os confrontos diretos que ele vai ter daqui até o final. Acho que é a Vitória, Cuiabá, se não me engano. Criciúma, não. Cuiabá já foi. Mas é o Palmeiras. Mas é o Palmeiras, Michel. É o Palmeiras. Tudo né? bem. Uma vitória eu acho que vai salvar. Mas uma derrota, velho. Mas eu acho que esses jogos aí, esses confrontos diretos, são muito mais importantes. Sem dúvida. Mas se a gente se perder o Palmeiras, mesmo assim, Não, Não é eu, não desespero? eu não vou decretar. Não, lógico, pela situação que tá vivendo. Se perder, é um clássico. Só que eu acho que tem 3 jogos aí muito mais importantes. Que são mais importantes, Que pode decretar se o Corinthians fica na Série A ou vai pra Série B. O Corinthians, Benja, matematicamente falando, o que ele precisa é de 3 vitórias e um empate para atingir os 45 pontos, que hoje é a nota de corte para não cair no Campeonato Brasileiro. De todos os jogos que o Corinthians tem pela frente, de agora em diante, o Palmeiras, para mim, é o mais difícil. Então, se o Corinthians empatar o jogo amanhã contra o Palmeiras, matematicamente falando, ainda mais diante do que toda a tabela aconteceu, a tabela foi muito favorável ao Corinthians. Quem precisava empatar, empatou. Quem precisava perder, perdeu. Enfim, o Corinthians, ele tá tranquilo hoje, Benja. Hoje ele tá tranquilo. Então, qualquer resultado que não seja amanhã uma derrota,
pro Corinthians tá ok. E mesmo que aconteça uma derrota, matematicamente falando, é claro, é um golpe na autoestima do time. Mas eu só não entendi. Matematicamente falando, não tem nada Eu não perdido, entendi uma não. frase. Falou, o Corinthians está tranquilo? O Corinthians hoje, ele está tranquilo pelo que aconteceu na tabela. Estou analisando aqui esse recorte do que aconteceu na tabela desse final de semana. Mano, explique-se, mano. Ué, mas é fato, o Corinthians está fora do Z4, a tabela favoreceu. Então, eu repito, qualquer resultado que não seja derrota amanhã, para o Corinthians é ok. Tranquilo, não tá. Entrevista para segurança.